Olá, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Pegue aí o seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu livro. Vamos fazer uma revisão sobre o texto dramático. Eu vou aqui abrir os slides e aí nós vamos revisar a aula que nós vimos no início desta semana, tá bom? Vamos aí relembrar as origens do drama e quais são as características do texto dramático. Todo mundo está preparado? Está empolgado aí para a nossa prova? Se preparem aí, vai ser uma prova bem legal. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Hoje nós vamos relembrar, na verdade, né? Relembrar o quê? O nosso conhecimento sobre as origens do drama, as características do texto dramático e orientações. Aprender orientações tanto para ler quanto para ensinar um texto dramático. Então, olha só, você lembra desta citação que eu peguei da professora Susan Bauer? Ela nos mostra que o texto dramático, ou o gênero dramático, surgiu na Grécia Antiga. Olha o que ela diz para nós. É provável que homens e mulheres estejam encenando histórias há milhares de anos, mas as primeiras peças vêm da Grécia Antiga. Olha aí. O primeiro dramaturgo grego foi um poeta chamado Tespes, que emprestou seu nome a todo o empreendimento teatral. Nos primórdios, lá na origem, até onde nós sabemos do drama grego, os poetas costumavam recitar suas obras sozinhos no palco. Ao que tudo indica, Tespes, este poeta, ele introduziu a inovação do coro, que cantava, dançava, recitava diálogos, fazendo um jogral com esse coro no palco. Uma vez que todas as peças do Tespes desapareceram, é impossível a gente saber, né, tudo isso com certeza. Mas o fato é que depois dele, essa ideia dos heróis conversarem com o coro na peça passou a aparecer em todos os dramas que vieram depois, os dramas posteriores. Vamos ver tópico por tópico, a origem do termo, características gerais, como o drama surgiu, como ler o drama. O tópico 5 e 6 nós não vamos ver agora, porque nós não vamos trabalhar com ele neste momento. Então vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Olha esta imagem à frente do cenário de um teatro romano, que é muito parecido com o teatro grego. Olha aqui, ó, você vai ver as arquibancadas, a parte mais baixa era a parte do palco, onde eles encenavam. Na parte seguinte, eu ia mostrar para vocês umas máscaras, mas eu esqueci de colocar aqui. Mas veja lá, qual é a origem do termo da palavra drama? A palavra drama vem de drau, que significa fazer, e quer dizer ação. Então, o texto dramático ele tem a ver com ação, é uma ação dialogada. Como é que o gênero dramático ele é dividido? Ele é dividido em duas grandes variedades, tragédia e a comédia. E há também os subtipos. Tem a tragicomédia, o drama, a melodrama, a farsa, alto, mistérios. Isso, altos e mistérios, vocês vão ver no primeiro ano do ensino médio. E as chamadas composições poético-musicais. É o caso da ópera, opereta, revista e vaudeville. Tragédia e comédia, elas não são assim, só tem um texto dramático que é só tragédia, outro é só comédia. Eles podem se misturar, né? Pode ter uma variação das emoções ou das situações que os personagens passam nesta peça. Agora vamos ver aqui quais são as características gerais do texto dramático. Voltando, vamos ver aqui as características gerais. Vou abrir aqui de novo a apresentação dos slides. Deve ter ficado escuro, agora a tela ficou claro novamente. Quais são as características? Bem, o gênero dramático, como eu falei ainda agora, ele é a representação de uma ação de forma dialogada. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pedaço da peça A Moratória, só para nós relembrarmos. Então, qual é a ideia do texto dramático? Está aqui o resumo. A sua essência é a representação. As pessoas são colocadas em um palco, né, para atuarem, são os personagens. Ou a expressão latina que você vai encontrar em algumas peças teatrais, o dramatis personae. Então, essas pessoas que são os atores, eles encenam em um palco ou numa arena, e assim eles atuam diante do público. Geralmente um texto dramático, ele é encenado, ele é dado vida a ele em um teatro. Costuma ser no teatro. E é claro, para o texto dramático funcionar, tem que ter a presença de um diretor. O texto dramático, né, como ele é uma literatura de representação, ou seja,
é um texto literário que vai ser encenado, então ele exige a figura do diretor. E o que o diretor vai fazer no texto dramático? Ele vai se incumbir de pôr em cena tudo aquilo que foi escrito pelo dramaturgo, que é o autor do texto dramático. Outras coisas sobre as características do texto dramático que eu quero passar para vocês são essas daqui. Deixa eu só passar aqui o slide aqui. Outra característica, o texto dramático não tem narrador. A história ela é contada conforme os personagens estão falando, dialogando. Então a fala, as expressões, a maneira como os personagens os atores devem atuar no palco, a postura que eles devem assumir, tudo isso é indicado por meio das rubricas que ficam entre parênteses e em itálico. Então é dessa maneira que a história vai sendo contada, pela fala das personagens, com os atores ali encenando. Não tem, portanto, narrador. Além das rubricas, um outro elemento importante de um texto dramático que está sendo encenado é a iluminação. Dependendo se vai ter muita luz ou pouca luz, tudo isso vai dar um efeito para aquela cena. Quais são os elementos do texto dramático? Vamos passar aqui um checklist. Nós temos os personagens, que a gente também pode encontrar em alguns textos a expressão dramatis personae, que significa personagens dramáticos. Nós temos a descrição do cenário e a iluminação da peça, você encontra geralmente no início do texto, que pode inclusive indicar qual é o conflito daquela história. E nós temos as rubricas, que descrevem os modos da ação, a maneira como os personagens devem atuar, ou melhor dizendo, que os atores devem encenar aquela história. Olha aqui um fragmento da peça A Oratória, que a gente viu no livro didático. Aqui você tem o dramatis personae e os personagens. Nós temos o cenário, a descrição do cenário, a descrição da cena. A gente viu isso em sala, então não vou nem ler para vocês, eu só vou relembrar. E também aqui nós temos, em letras garrafais, o nome das personagens. E você vai observar que entre parênteses em itálico estão as rubricas que indicam a maneira como os atores devem encenar aquelas falas. Por exemplo, Joaquim, Lucília, aí ele sai de cena. Pausa, Lucília continua costurando e Joaquim aparece novamente. Essas são as rubricas. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, você posta aí nos comentários e a gente vai esclarecendo, tá bom? Agora, para terminar, como que você vai ler o drama? Você lê o texto dramático como se você estivesse atuando em voz alta, inclusive fazendo a modulação da voz, tá bom? Se possível, ler de uma vez só, para você pegar todo o total da história. Se você não conseguir, pode ler de pouquinho, pausadamente, não tem problema. Não esqueça de consultar o dicionário para ver palavras que você não conhece o sentido, para você não passar batido ali, né, como a gente costuma dizer. E, é claro, na encenação do drama, você segue as instruções que estão presentes lá nas rubricas e na descrição do cenário. Aqui estão nossas referências bibliográficas, tem um livro didático de vocês, os demais, se você quiser consultar depois, você pode me procurar em sala de aula. Uma boa revisão e até mais!